Fala, galera, vamos lá. Vamos começar com esse bloco aqui, esse bloco falando sobre o ICMS, tá? Vamos fazer uma introdução a esse tributo, entender onde a gente está pisando em relação ao ICMS, tá? Vamos lá. A Constituição, ela atribui competência aos estados e ao Distrito Federal para instituir tributos, em geral, tá? Então, lembrando que imposto é um tipo de tributo, é uma espécie, né? Tributos em espécie. O imposto é uma espécie de tributo. A Constituição Federal, isso é muito importante para qualquer prova, ela não cria tributo. Ela não cria o ICMS, ela não cria o IPVA, ela não cria o ITCMD. Ela atribui, ela outorga uma competência para os estados, DF, União, instituir. Então, olha, municípios, você tem a competência de instituir o ISS. Tanto é verdade que vários municípios não instituíram o ISS. Vocês sabiam disso? Várias pequenas prefeituras acham que não vale a pena. Não vale a pena. Pô, vou ter que ter uma Secretaria da Fazenda aqui para fazer a gestão, para gerir esse negócio todo. Melhor não. Não é melhor não. Então, por quê? Porque a Constituição, ela na verdade, ela atribui a competência. E dentro dos impostos, claro, tem taxa, tem contribuição de melhoria, mas dentro dos impostos, a Constituição falou assim: olha, estados, olha, Distrito Federal, vocês podem instituir por meio de lei de vocês, pode ser lei ordinária, vocês podem instituir, né? Instituir o ICMS, o ITCMD e o IPVA. Isso era o que a gente tinha até então, né? Essas três. Os estados iam, por suas leis ordinárias, criavam o IPVA, lei do IPVA do Rio de Janeiro. Criavam o ITCMD, lei do IPVA do ITCMD. E criavam o ICMS, lei do ICMS no Rio de Janeiro. Tá? Beleza. No caso do ICMS especificamente, tinha que respeitar o quê? O que eu falei no bloco lá da introdução. Tinha que respeitar a Lei Candir, porque é uma norma geral. O IPVA e o ITCMD, eles não possuem normas gerais. Então o Estado ia legislar ali de acordo com o que a legislação diz. O ICMS não, ele tem que respeitar a Lei Candir. Tá? Recentemente, com a emenda constitucional 132 de 2023, a gente teve a outorga de competência, não teve a instituição, tá? A gente teve a outorga de competência para os estados instituírem o IBS. Tá? Eu estou falando aqui de impostos. E a CBS, da Rocha? CBS não é dos estados e a CBS é uma contribuição, não é imposto. Apesar de ter todas as características de imposto, ela manteve o seu nome como contribuição, porque para manter a receita vinculada à Seguridade Social. Então, se você olha os impostos não têm receita vinculada, né? O que eles recebem, os gastos dessas receitas, eles não estão vinculados, nem pode vincular a uma atividade específica, a não ser que a própria Constituição traga essas vinculações. Mas os impostos não são vinculados. E a CBS, ela veio para substituir PIS/COFINS, que tinham a destinação da receita vinculada. Então, se jogasse CBS para imposto, seria mais um bolo de dinheiro que não necessariamente ia para a Seguridade Social, que é um custo bastante elevado dentro do nosso país. Tá? Então, a CBS não entra aqui por esses dois motivos. Não é um imposto e não é de competência dos estados e do Distrito Federal. Então, esses são os tributos. Tá? Vamos lá. O ICMS, que é o que a gente vai estudar aqui nos próximos blocos, né, tanto na Lei Candir quanto na lei de cada estado, ele é uma evolução do IVC e do ICM. Tá? A gente tinha, antigamente, o imposto sobre as vendas e consignações, que data lá de 1934. Ele data lá de 1934, lá, né, quase 100 anos atrás. E como eu falei, era um imposto sobre venda, gente. Esse nome, venda, é importante. Porque só era tributado aquele que praticava venda ou consignação. Quando a gente vem para o ICM, em 1965, a gente tem uma mudança fundamental, e é uma mudança, inclusive, que eu vou falar daqui a pouco, que a gente teve para o IBS. Uma mudança do porte que a gente teve do ICMS para o IBS. O simples nome do tributo já diz tudo sobre ele. Já modifica a base tributável
de forma ampla. Por quê? Porque primeiro a gente tributava sobre venda e consignações, IVC. Agora a gente passa a tributar circulação de mercadoria. E aí a circulação de mercadoria é muito mais ampla que uma venda. A venda é um tipo de circulação de mercadoria. Não é? Circular a mercadoria, uma das coisas é venda. Eu vendi, eu estou te entregando essa mercadoria. Está tendo uma circulação? Sim. Mas qualquer outra circulação que acontecesse, que não fosse venda e consignação, não podia ser tributado lá em 1934. E aí o ICM trouxe essa novidade. Olha, é uma circulação. Está circulando, eu vou cobrar. Tá? Não precisa ser venda. Um empréstimo, uma doação, o que quer que seja. Tá? Então, a diferença era essa, na nomenclatura, que abrangia muito mais coisas, e também que o cálculo, como é que era formado o cálculo. No IVC, a gente tinha uma tributação em cascata. Eu vendo para você, se é 10% de alíquota, toma-lhe 10% na cabeça. Você vende para outro, 10%. E não abatia nada. A gente vai ver a não cumulatividade. Não abatia nada. Então, o que eu pagava para o Estado não abatia o que você vai pagar. Agora não. Agora com o ICMS, por exemplo, IBS, eu pago uma quantia para o Estado, por exemplo, R$100 do tributo. Você, quando for vender para alguém, você vai agregar um valor. Claro, se você comprou por 1.000, você vai vender por algo mais caro. Você vende por 2.000. Então você tem que recolher, por exemplo, R$220 do tributo. Só que como eu já recolhi 100, você faz o cálculo 220 menos 100, você recolhe 120. Isso é a tributação não cumulativa, que não é em cascata. Se não tivesse essa não cumulatividade, o que ia acontecer? Eu ia recolher 100 e você 220, 320, ao invés da diferença, né? Então, teve essa evolução para o ICM, só que ele era uma diferença entre o valor de compra e venda. Se eu comprava por 100 e vendia por 200, a minha base tributável era 100, né? 200 menos 100, tá? Em 1988, com o advento da nossa Constituição, que existe até hoje, a gente tem a inclusão do S no ICM. O que é esse S? São todos os serviços? Não. Agora a gente tem imposto sobre circulação de mercadoria e o S passa a ser a prestação de serviço de transporte interestadual, intermunicipal e a prestação onerosa de comunicação. Então a gente tem 3 tipos de serviço, 2, né? O transporte e a comunicação, que se desdobra em transporte interestadual e intermunicipal. Então, intramunicipal, e o transporte intramunicipal ficou no campo do ISS, no campo dos 2 municípios. Então não é todo serviço. Por exemplo, uma prestação de serviço de comunicação não onerosa não entra no ICMS, porque a Constituição é expressa ao trazer a onerosidade para a prestação de serviço de comunicação. Inclusive, isso já foi objeto de prova, perguntando. Recente, tá? A prestação não onerosa. Desculpa. A prestação não onerosa de serviço de comunicação é tributada pelo ISS, ICMS não, ICMS sim, ISS também, por nenhum dos dois. A resposta era nenhum dos dois. Porque pode estar sob a égide do ICMS? Não está. A prestação de comunicação somente quando ela for onerosa. Então, ICMS esquece. É do campo de incidência do ISS? Também não. Por quê? Porque esse serviço não está na lista da Lei de Complementação 16 que a gente vai ver. Então, fica no limbo. O que a gente não vai ter mais agora com o caso do IBS, que é uma amplitude muito maior, a gente vai ver, tá? Então, quando a gente vem para 1988, a gente tem essa agregação, tá? Continua sendo um imposto que não incide em cascata, com vários defeitos, que é como a gente vê lá quando a gente estuda o IBS, tem vários e vários defeitos, essa não cumulatividade do ICMS, com vários tipos de limitação de creditamento, enfim, não vem ao caso agora, mas ainda continua, assim como o ICMS, sendo um tributo que evita, pelo menos melhor dizendo assim, ele evita a tributação em cascata. Tá? Ele se diz não acumulativo, apesar de várias vezes a gente perceber a acumulatividade em cima dele. Tá? Como eu estava falando, a principal característica que o ICMS tenta trazer é a não cumulatividade. Essa não cumulatividade nada mais é, como eu falei para você, do imposto sobre cascata, do imposto de não tributação em cascata. Por exemplo, esse carinha aqui,
Empresa A, ele compra uma mercadoria no valor da operação lá de R$1.000, tá? Com um ICMS destacado, vamos supor que seja 10%, uma alíquota hipotética de 10%, R$100. E quando ele vende, por exemplo, ele vende com o valor da operação de R$2.000. Ele vende com o valor da operação aqui de R$2.000, tá? Pronto. Qual é o ICMS devido nessa operação? 10%. Que dá R$200. Certo? Se a gente tivesse a não cumulatividade, se a gente tivesse um imposto cumulativo, né? A gente tivesse uma tributação cumulativa, quanto que ele ia recolher? 200 e entregar para o Estado aqui, ó. O Estado do Pará, por exemplo. Ia receber 200. Ia receber 100 desse carinha aqui também, né? Esse X aqui que vendeu para ele. Ia entregar 100 para o Pará. Pará ia ficar com quanto de ICMS? 300. Isso é cumulatividade. Na não cumulatividade, A teria que recolher 200. Mas ele abate 100 que já foi devido na etapa anterior. Então, ele recolhe 100. Então, ao invés do Estado Pará ficar com 300, agora ele fica com 100 daqui, mais 100 daqui. Porque esses 200 não vão ser recolhidos. Tá? Isso tem várias implicações, parece bobeira, talvez para quem está iniciando agora, mas é uma coisa que afeta a economia como um todo. Tá? Só para vocês terem uma noção, existe um princípio chamado princípio da neutralidade, que agora veio, inclusive, expresso na Constituição para o IBS e a CBS. Eles têm que ser neutros. O que é um tributo neutro? O tributo neutro é aquele que não atinge ou atinge minimamente as decisões dos agentes econômicos por conta da tributação. Como é que é isso, da Rocha? Ora, eu estou produzindo essa caneta, tá? A minha produção, ela tem que ser voltada, o pensamento da produção, totalmente de forma econômica, eficaz, do ponto de vista econômico. Eu não posso tomar uma decisão de produzir essa caneta ou não, ou de produzir a caneta de tal forma, ou de produzir a caneta de outra forma, ou de me instalar em algum local para produção por conta da tributação. Porque a tributação, nesse caso, está interferindo numa decisão que é puramente econômica. Eu fabrico esse perfume aqui, por exemplo. Tá? O meu know-how é para a fabricação de perfume, o líquido que está aqui dentro. Eu não quero fabricar, por exemplo, a embalagem. Só que, a partir do momento que, quando eu compro essa embalagem, ele fica tributariamente falando mais caro para mim do que eu produzi, eu passo a produzir. Quando me dá uma diferença considerável, eu passo a produzir. Porque se não fosse, eu compraria de outra pessoa. Deixa o cara lá produzir embalagem, ele é o especialista, eu não quero me preocupar com isso. E, economicamente falando, não é eficiente, eu não sei, não é a minha praia. Eu posso até desenvolver depois e tal, mas eu não quero fazer isso. Por decisão da empresa, eu não quero. Só que a tributação está armazenada, tá posta, né, tá disposta de uma forma com que faz com que a empresa decida, ela opte por produzir aquele negócio, eliminando um agente da cadeia. Ele tinha ali vários agentes na cadeia. A partir do momento que a gente tem a cumulatividade, que ele é um imposto em cascata, quanto menos agente na cadeia eu tiver, menos tributo eu vou pagar. Por quê? Porque você sai daqui com 100 de ICMS, agora aqui sai com 200, aqui com 400 e aqui com 500. Se for cumulativo, qual é o ICMS total da cadeia? Só somar 300 com 400 dá 700, com 500, 1.200. Esse é o ICMS total que vai ser entregue para o Estado. Ah, não, mas agora a gente tem a não cumulatividade. Beleza, esse cara aqui entrega 100 para o Estado. E esse aqui entrega 200? Não, ele entrega 200 menos o 100 ali de trás. Então, mais 100 para o Estado. Esse cara entrega 400? Não, é não cumulativo, ele abate o da etapa anterior. Então, 400 menos 200, mais 200 para o Estado. Esse cara aqui entrega 500? Não, ele entrega 500 menos 400. Então, mais 100 para o Estado. Quanto que ficou para o Estado aqui? 200, 400, 500. 500 de ICMS para o Estado, que é exatamente esse valor aqui final. O valor que chega para o consumidor final. No imposto cumulativo, em cascata,
Olha isso aqui. 1.200 o total. Então, opa, peraí. Se em cascata, quanto mais agentes eu tiver, maior é a tributação, vamos eliminar esse cara aqui, ó. Eu não vou comprar desse cara aqui. Vou comprar direto lá da fonte. Ou, não, eu não vou comprar nem desse, nem desse. Eu vou produzir. Se eu produzo, eu elimino isso aqui e elimino isso aqui. Já eliminei R$300 da cadeia. Eu vou produzir. Por quê? Qual vai ser a tributação final total? 900. O custo tributário é menor. Então, isso aqui, a cumulatividade, quando a gente tem um imposto cumulativo em cascata, ele deixa o imposto não neutro. O tributo em si, não só o imposto. O tributo não neutro. A neutralidade, ela é alcançada através dessa não cumulatividade. A não cumulatividade é, olha, o cara pagou, eu vou abater, então pode ter 1 milhão de pessoas na cadeia. Então a minha decisão de comprar de outro é melhor nesse caso. Eu vou comprar de outro ao invés de produzir. Isso é só um caso, tá? Só para explicar para vocês didaticamente como os tributos eles podem influenciar decisões. Quer ver um exemplo mais do dia a dia nosso? Você tem aí na tua conta R$100 mil, tá? Você juntou tudo aí. Deixei o café esfriar, droga. Você juntou tudo aí, todas as suas finanças, já pegou os empréstimos que podia, não pode mais, não tem mais de onde tirar. Pediu emprestado, tá pensando num carro, tá? Você juntou R$100 mil. O carro, você chega lá na loja e, opa, juntei os 100 mil aqui, eu quero comprar, tá? Aí o cara fala, beleza, opa, é 100 mil o valor do carro, mas tem uma tributação aqui de 5 mil, tá? Que é quem a gente vai ter que repassar para você. Ah, pô, mas vocês falaram que é 100 mil. Eu falei 100 mil mais tributos. Putz, você não tem esse dinheiro. Você vai comprar esse carro? Não vai. Olha só a tributação influenciando a decisão do agente econômico. Isso é um tributo que não é neutro. Agora, obviamente, gente, é impossível a gente atingir a neutralidade plena. É impossível. De alguma forma, o tributo vai influenciar a tua decisão. O que a neutralidade quer não é extinguir totalmente essa influência na tomada de decisão, mas deixar ela a mínima possível. Porque quanto menor a influência na tomada de decisão, maior é a eficiência econômica. Por quê? Porque você pensa mais naquilo que você de fato quer, naquilo que você economicamente quer. Eu quero vender isso daqui, eu quero produzir isso daqui. E não ligado ao tributo. Tem gente que, por exemplo, tem empresa que sai do Rio Grande do Sul e vai se instalar no Pará, sei lá, um exemplo. Tá? Por quê? Porque lá tem benefícios fiscais. Então, olha só, pode ser que no Sul, não sei, tá? Que para aquela atividade econômica dele, no Sul seja melhor. Talvez, sei lá, vou chutar aqui, tá? A oferta de mão de obra especializada seja melhor, a logística talvez seja melhor, não sei, eu estou chutando. E aí ela vai lá para o Pará, onde nesse caso específico é pior para ele, economicamente falando, a eficiência é menor, ele vai para lá por conta de tributo. Olha o imposto agindo na tomada de decisão. Uma empresa da Paraíba se instala em São Paulo, por exemplo. Só que vamos supor que para aquele produto específico que ela produz, a região da Paraíba é muito melhor para ela. Tem lá a mão de obra mais qualificada para aquela situação. Enfim, qualquer coisa econômica melhor do que em São Paulo. Ela muda para São Paulo por conta de benefício. Olha o imposto aí atuando de forma não neutra. Então a neutralidade é isso, é você atingir a tomada de decisões no menor coeficiente possível, tá? E o ICMS, ele se diz, na verdade, neutro. Na verdade, ele não se diz neutro como o IBS e CBS, porque no IBS, na CBS, tem na própria Constituição a neutralidade. Olha, no parágrafo 1º do artigo 156, por exemplo, ele fala que o tributo vai ser neutro, vai atender o princípio da neutralidade. E aí 2 pontos, aí bota um monte de coisa embaixo. Mas ele sempre fala lá, neutralidade, neutralidade. No ICMS a gente não tinha essa palavrinha neutralidade em si, mas a gente tem a não cumulatividade. E a não cumulatividade é exatamente como eu mostrei aqui para vocês, para se atingir a neutralidade. Por mais que o ICMS não falasse, esse era o objetivo. Só que o grande problema do ICMS era a mitigação, era a desidratação dos créditos. Porque se eu quero atingir a não cumulatividade, quando esse cara aqui paga 100 e esse aqui tem que recolher 400, eu abato
400 e recolho só 300, esse cara que recolhe só 300, é porque ele usou isso aqui como crédito. A partir do momento que você começa a limitar, olha, é não cumulativo. Mas nesse caso aqui você não pode usar os 100 não. Opa, já se tornou cumulativo. Ah, não, mas é só nesse caso. Ah, beleza. Aí, nesse outro caso aqui, você também não pode não. É não cumulativo, tá? Mas aqui, uso, consumo, energia elétrica, por exemplo, com várias limitações, comunicação, ativo permanente, com várias limitações. Opa, peraí, você vai mitigando. Ah, não, o crédito só vai poder ser utilizado se for um crédito físico e não financeiro. Ou seja, se você comprou isso aqui e essa mercadoria ou esse insumo, ele for dar saída integrando o outro produto, aí pode. Se não, se for alheio à atividade do estabelecimento, não pode. Então, o ICMS tem, né, várias limitações que muitas vezes torna ele cumulativo. Tá? Muita gente fala, agora o IBS vai ser não cumulativo, porque o ICMS não era. Pera lá, eu já vi isso em notícia de jornal. A reforma tributária vai trazer a não cumulatividade que não tinha no ICMS. Claro que tinha. Em princípio, inclusive, constitucional. Não era aplicado várias vezes. Pela própria Constituição, pela Lei Candir, né, na maioria das vezes pela Lei Candir, que limitava o creditamento várias vezes. Tá bom? Mas essa é a principal característica que o ICMS queria trazer, corrigindo aquele erro lá do IVC. Lembra que eu falei? Que o ICMS ele veio do ICMS, do ICM, mas o IVC, lá, o Imposto sobre Vendas e Consignações, ele era em cascata. Aí se aprendeu que não dava para fazer uma tributação em cascata porque mudava, distorcia toda a economia. Beleza? Então, essa é a principal característica. Seletividade opcional. O IPI, ele é seletivo, ele tem que ser seletivo por obrigação, por um mandamento constitucional. A Constituição fala que o ICMS ele poderá ser seletivo. O que é poderá ser seletivo? Os estados têm o livre-arbítrio, né, para decidir se querem usar a seletividade ou não. O que é seletividade? A seletividade nada mais é do que você tributar com alíquotas mais gravosas mercadorias e itens que são supérfluos, são mais supérfluos. E tributar com uma alíquota mais branda aquelas operações e prestações que são essenciais. Por exemplo, eu vou tributar, o Estado que decide a alíquota, né? Eu vou tributar a 25%, deixa eu ver, iate, barcos, né? Tributar, comprou um iate, eu vou tributar a 25%. Comprei um carro de luxo, comprei, deixa eu ver, por exemplo, fumo. Muitos estados entendem que o fumo não é essencial. A bebida alcoólica, por exemplo, cerveja, eu acho um absurdo, né? Tudo bem, isso aqui é essencial, claro. Mas os estados entendem dessa forma, então vamos tributar de forma mais pesada, porque não é algo, né, que seja necessário. Então, beleza. Mas vamos tributar lá com a alíquota de 12%, por exemplo, o arroz, o feijão, o sal. Então veja aqui, o Estado ele vai fazendo uma escala de necessidades, uma escala de essencialidade das mercadorias e serviços e vai fazendo um degrauzinho, né, uma escada mesmo, né, das alíquotas. Então muitas vezes a gente fica com o ICMS com uma pancada de alíquotas, dependendo do estado, tem alíquota 12, 15, 13, 16, 18, 20, 25, 33, fica um negócio muito louco, uma lista enorme. Tá? Isso aqui também vai acabar com o IBS, que vai ter a mesma alíquota, em regra geral, para bens e serviços. 25%, é para tudo, exceto o que está previsto na Constituição, obviamente, com as alíquotas reduzidas. Então não vai ter que ficar decorando lá um monte de coisa. Até tem que decorar as alíquotas reduzidas, obviamente, mas vai ser uniforme para uniforme para todo o país. Então, a seletividade, isso aqui era opcional. Se o estado, por exemplo, do Paraná quisesse, ele poderia botar o arroz, o fumo, a cerveja, o feijão, tudo no mesmo saco. Falar, isso aqui é tributado a 12. Tinha algum problema? Não. Porque a Constituição fala que o ICMS tem a seletividade de forma opcional, diferentemente do IPI. Tá? Indo um pouquinho mais a fundo, alguns estados, eles tributavam energia elétrica, tá, com uma alíquota maior. Então ele pegava e botava lá o arroz a 12,
Deixa eu ver. Joia, por exemplo, a 25. E energia elétrica, 25. Em tese, não tem problema, né? Porque os estados eles têm liberalidade para fazer isso. A própria Constituição diz que é opcional. Só que aí veio o STF e falou assim, gente, olha só, entendimento do STF, tá? Não estou falando que eu concordo ou discordo. Olha, gente, beleza, a Constituição fala que é opcional, mas esse é o entendimento do STF, repito. Se você escolher, se você optar pelo tributo seletivo, pela seletividade, você tem que optar para todas as mercadorias. Então, você não pode simplesmente excluir da seletividade a energia elétrica e deixar o arroz. Tá? Sendo mais claro, quer escolher quer optar pela seletividade, pela essencialidade, beleza, mas faça isso para tudo. Não me venha tributar energia elétrica 25 e falando que energia elétrica não é essencial. Foi o que o STF decidiu. Não me venha falar que isso aqui não é essencial. Se você, mas eu não quero essencialidade, a seletividade para energia elétrica. Não, mas você não colocou para o arroz? Você não falou que o arroz é mais brando? Então coloque também. Vamos fazer algo coerente. Acaba que os estados eles perdem um pouco, né, essa liberdade, porque, poxa, se a Constituição falava que era seletivo, né, que poderia ser seletivo, deixa eu escolher o que eu quero. Aí o STF falou que não. E com isso, no desenrolar dessa história, de maneira resumida, a gente teve uma lei complementar editada, não vou entrar nesse mérito aqui, de explicar a lei, que traz algumas mercadorias que são consideradas essenciais, não podendo ser consideradas supérfluas. A energia elétrica é uma delas. Então, a própria lei, ela fala assim, olha, a Lei Complementar 194, ela fala, olha, em 2022, essas mercadorias aqui, esses serviços, eles não podem ser considerados supérfluos. Tá, mas não fala só isso, porque se falasse isso não ia dizer muita coisa. E ele vem lá no dispositivo dele falando assim, como não pode ser considerado supérfluo, não pode ter alíquota maior do que o normal. Então, impediu os estados de, por exemplo, colocar a alíquota de 25% para energia elétrica. Se a alíquota do estado, regra geral ali, ele botou que a regra geral das mercadorias é de 20%, ele só pode colocar energia elétrica até 20%. Pode botar mais baixo? Pode. Mas pode colocar energia elétrica até 20%. Se ele quiser 21%, não pode. Segundo a STF, seria inconstitucional. E agora ainda ilegal, porque está infringindo uma lei complementar aqui de caráter nacional, que é a Lei Candir. Beleza? Então a seletividade ela é opcional, mas tem que ser exercida para todas as mercadorias e serviços. Se escolheu a seletividade para um, tem que escolher para todo mundo. Outra característica, ele é um tributo indireto. O ICMS, ele tem repercussão durante a cadeia. Esses dispositivos aqui, muita gente que já está mais avançada ali, já estudou e tal, eles meio que não prestam tanta atenção, vamos dizer assim. Mas eles são essenciais para entender coisas lá na frente, que muitas vezes falta um conhecimento básico para entender outras coisas. Por exemplo, né, lá quando a gente for falar sobre substituição tributária, em quem tem que pedir a restituição, né, do ICMS pago em operação que não se realizou ou com uma base de cálculo menor do que a presumida. Eles não entendem por que é o substituído, não é o substituto, justamente por conta disso aqui. Tá lá na base, faltou base, quis pular a parte introdutória, faltou base para entender depois. O que é uma tributação? O que é um tributo indireto, gente? É um tributo que ele repercute durante a cadeia, que o ônus tributário dele é repercutido durante a cadeia. Então, vamos lá. Como é que eu vou explicar isso para vocês de maneira bem simples, tá? Ora, essa repercussão, tá? Ela é feita porque um vai passando para o outro, tá, a carga tributária. Então, a gente vai repassando os contribuintes, né? Quem suporta o ônus de fato é diferente de quem faz o recolhimento. Então, o contribuinte, a gente tem a figura do contribuinte de fato e o contribuinte de direito. Que é o contribuinte de direito? É aquele que a legislação fala que, ó, você é contribuinte. Você pratica fato gerador do ICMS, você é contribuinte.
É você que tem que entregar ao Estado o dinheiro, a não ser que tenha uma responsabilidade ali, né? Uma sujeição passiva por responsabilidade, que a legislação fala, não, você praticou o fato gerador, mas outro recolhe. Mas não vem ao caso agora aqui, tá? Então tá, a gente tem o contribuinte de direito, mas tem o contribuinte de fato. Quem é o contribuinte de fato? É aquele que de fato contribui com o dinheiro para a sociedade. Então, é aquele que suporta o ônus tributário. Vou fazer já essa cadeia gigante aqui, mas vamos para uma cadeia mais simples, tá? Fui comprar esse remédio aqui na farmácia, tá bom? Fui lá na farmácia comprar esse remédio, por sinal tem que tomar ele aqui. Vamos supor que não tem indústria para trás, não tenha nada, só para facilitar. Essa farmácia, ela quer me vender esse remédio por R$800, tá? Só que ela não pode colocar na prateleira dela R$800, por quê? Porque ela sabe que tem que recolher 20% do ICMS. É ela que vai recolher. É ela que vai recolher, é o contribuinte de direito. Então, peraí, se ela botar na prateleira por R$800, eu vou pagar os R$800 pelo remédio, e o que vai acontecer para ela? Ela vai tirar 160, porque ela vai entregar para o Estado. Ela tem que pagar 20% para o Estado. Então, tira 20% de 800, né, 2 décimos, dá 160. Então, no caso, aqui, ó, essa farmácia ficaria com R$640 só. Mas ela quer 640? Não, ela quer 800 pelo remédio. Foi o que eu falei desde o início. Se ela quer 800 pelo remédio, o que ela faz? Ela coloca o valor do tributo por dentro. Que o ICMS é sempre por dentro. Então ela divide esses 800 aqui por 1 menos 20%, uma fórmula matemática. A gente vai aprender durante o curso. Mas ela bota na prateleira R$1.000. Eu vou lá, vejo os R$1.000 na prateleira, pago R$1.000 pelo remédio. O que ela faz? 800 para ela, 200 para o Estado. Veja, gente, quem pagou ao Estado? Quem pagou? Quem foi lá e recolheu? Toma aqui, Estado. Foi a farmácia. Mas foi a farmácia que tirou do bolso dela esse dinheiro? Não foi. Fui eu. Fui eu que fui na farmácia e paguei o valor embutido ali no preço, porque o ICMS é por dentro. Então eu paguei, é como se eu tivesse feito 2 pagamentos, 800 e 200. Olha, farmácia, toma aí os 800 que você queria, toma mais 200 e entrega lá para o Estado. Então ele é um tributo indireto porque ele vai passando para o consumidor final, até chegar no consumidor final. Quando a gente tem uma cadeia desse tamanho aqui, ó, tá? Esse cara aqui tem lá um ICMS de 200, esse aqui teria de 500, e quando te vende, tem um ICMS de 700. Tá? Esse cara aqui, né, ele comprou insumos, comprou as coisas aqui. Ah, tudo bem. Mas vamos começar desse aqui. Ó. Esse aqui ele vai recolher 500? Não. Ele vai recolher 500 menos 200, que dá 300. Esse daqui, quando ele vender por 700, 700 menos 500, que foi recolhido ali anteriormente. Né? E esse aqui teve 200. Só que esse cara aqui, ele repassou os 200 para esse aqui. Quem pagou? Quando essa indústria X vendeu para esse atacadista, por exemplo, Y, ela fez a mesma coisa que a farmácia fez comigo quando eu fui na farmácia. Ah, ela queria R$800, mas peraí, tem que recolher 200 de tributo. Então vende por 1.000. Então ela não arcou com esses 200, ela só entregou. Y, a mesma coisa. Você sabe que tem 500 aqui na hora de vender para W, ele vai colocar os 500 por dentro. E vai repassando. Veja que X repassou os 200 para Y. E Y vai repassar para W. Y vai cobrar, né, esses 300 ali, na verdade, efetivos, né, de W. W vai entregar, né, no caso vai estar 500 na nota. W vai entregar, né, e como Y pagou 200 para X, W paga 500 aqui para Y. Certo? Então cobrou 500 de W e Y vai recolher 300 para o Estado. Ó, repassou. Esses 300 aqui, ela está cobrando de W dentro dos 500. Então veja que está repassando. W, quando for vender para esse carinha aqui, ele vai embutir no preço quanto? 700. E vai entregar para o Estado, os 700. Então quem de fato... Esse cara aqui, ó, ele consegue repassar para alguém? Não consegue. A cadeia terminou ali. É o fim da cadeia. Então ele não consegue repassar. Então quem arca com o ônus tributário no ICMS, nos tributos indiretos,
em geral, é o consumidor final. Isso é uma característica do ICMS. E é uma característica que vai refletir na regressividade. Por que vai refletir na regressividade e no problema de distribuição de renda? Porque o consumidor, quando ele recebe, ele arca com o ônus. A gente já viu isso, tá? O consumidor final, tá? Beleza. Só que no caso do ICMS, além desse tributo ser indireto, que até aí não teria problema, né? A gente tem uma regressividade muito acentuada. O que significa um tributo regressivo? Não é alíquota regressiva, é um tributo regressivo. A alíquota regressiva, a alíquota vai, né, diminuindo, conforme a base de cálculo. O tributo é regressivo, não a alíquota. Significa que ele atinge os mais pobres de forma mais macabra, de forma mais pesada que os mais ricos. Como assim, da Rocha? Quando chega lá naquele cara, no finalzinho lá que eu falei, na cadeia, cobraram 700 dele, né? Vamos supor que foi, na verdade, 1.000. Não, 1.000 não, vamos botar aqui, R$10. Facilitar os cálculos. Veio a cadeia toda, como eu falei, foi repassando, indiretamente, caiu no colo do consumidor final. R$10, fui lá na farmácia, né, paguei o valor do remédio, mais R$10 ali, mais entre aspas, né, porque não é segregado hoje em dia, com o IBS e o split payment vai ser, né, você vai passar lá no cartão, por exemplo, R$1.000, 800 vão para a conta da farmácia e 200 vão direto para o Estado. A operadora ali do sistema de pagamento, ela vai direto entregar para o Estado. Antes, com o ICMS, vem os 1.000 para a farmácia fica com 800 e entrega depois 200 para o Estado. Com o split payment, que a gente vê no nosso curso aqui sobre a reforma, sobre a legislação tributária de bens e serviços, a nova legislação, ele vai ser splitado, ele vai ser dividido, já vai ser entregue direto para o Estado, tá? Aqui não, mas é como se eu pagasse 800 mais 200, como eu falei. Aqui vamos supor que era R$100 e eu paguei 90 pelo remédio mais R$10. Então paguei 100, tá? Mas 10 foi de fato a tributação que caiu no meu colo. 10 foi de fato a tributação que caiu no meu colo, certo? Beleza. Vamos supor que o Luva de Pedreiro, tá? Meu vizinho aqui, o Luva, e esse aqui é o de mulher. Tá? O Luva vai lá, essa mesma farmácia aqui, né, que eu frequento, e ele compre o mesmo remédio que eu comprei. Qual vai ser o valor do ICMS que vai estar embutido naquele preço? R$10. Concorda? Não vai variar. Ah, ele ganha muito. Tá. Quando você vai na farmácia, você vai comprar alguma coisa, ninguém pergunta para você quanto você ganha. Ah, X, então o ICMS é tanto. Me dá aí o teu contra-cheque, sei lá, me dá o extrato da tua conta. Não. Então, o Luva de Pedreiro, ele vai lá e vai comprar o mesmo remédio, né, que eu, no mesmo dia e tal, e ele vai pagar, ele vai suportar um ICMS exatamente igual o meu. Só que o Luva, né, eu, por exemplo, ganho R$100 por mês. O Luva ganha 1.000, ganha 10 vezes, muito mais, né, que isso, obviamente. Proporção muito maior. Mas, enfim, vamos supor que ele ganhe só 10 vezes mais que eu. Ele ganha R$1.000. Quanto que eu suportei de ICMS? R$10. Quanto que ele suportou de ICMS? R$10. Quando a gente compara com a renda de cada um, a gente vê que esse remédio, ele tem o ICMS desse remédio, né, ele tem uma proporção muito maior da minha renda do que o Luva de Pedreiro, na renda do Luva de Pedreiro. Então aqui R$10 de 100 é 10%. Então 10% da minha renda já foi embora, já vazou por conta de uma compra. Fiquei com 90 só da minha renda. Agora, o Luva, gente, R$10 para R$1.000 é 1%. Então, veja, atingiu muito mais a renda de quem é mais pobre do que de quem é mais rico. Esse é um problemaço. Tá? Um problemaço dos tributos indiretos. E do ICMS
Com o ICMS não é diferente. Então a gente tem aqui ó, uma regressividade no sentido de atingir de forma mais macabra, mais pesada, aquele que tem uma renda menor. Tá? Se eu tivesse uma renda aqui de 50 reais, por exemplo, ia atingir 20% da minha renda. Se eu tivesse uma renda aqui de 10 reais, eu não poderia comprar esse remédio. Porque simplesmente ele vai atingir 100% da minha renda. Ou como eu compro o remédio. Tá? Então, essa é a regressividade. E sempre aqui comparando com o IBS, CBS, isso aqui existe na CBS e no IBS, sim. Tá? Continua sendo regressivo. Tentaram fazer algumas formas de atenuar essa regressividade. Como, por exemplo, né, para o pessoal de baixa renda, que vai ter o feedback obrigatório para energia elétrica, né? GLP. A gente vai ter algumas atenuações. Por exemplo, como eu falei, o cashback. Né? Então, esse cara que paga, eu vou lá, pago 10 reais, mas se eu cumprir alguns requisitos para algumas coisas, eu vou lá e recebo de volta um percentual, ou tudo, dependendo do produto. Eu vou receber lá, sei lá, 2 reais de volta. Opa, já amenizou. Agora, efetivamente, 10 menos 2 que eu recebi de volta, 8 que eu gastei ali. Então, 8 de 100 fica 8%. Já diminuiu um pouco. Então, a gente tem mecanismo... No ICMS, não, tá? Aliás, no ICMS, não, vírgula. O ICMS poderia ser feito, não foi feito. Quem eu sei que fez foi o Devolve ICMS, se não me engano o nome, que é do Rio Grande do Sul. Mas não sei a amplitude, não sei se deu certo, sinceramente não sei como é que isso se desenrolou. Estou falando isso por quê? Porque eu sei que alguns programas não dão certo, né? Não pegam. Nota fiscal paulista, por exemplo, em São Paulo pegou, né? Muita gente pede nota fiscal aqui. Aqui em Pernambuco, por exemplo, tinha antigamente um programa desse de nota que dava para trocar por ingresso nos jogos aqui, por exemplo, do Náutico, do Santa Cruz e da Coisa também, né? Dava para trocar lá, você ia ver o jogo e tal, mas não emplacou, né? Tá? Por isso que eu falei, eu não sei como é que funcionou o Devolve lá do Rio Grande do Sul. Mas enfim, essa é a regressividade que está tentando ser atenuada agora com o IBS, com a CBS, tá? O ICMS, ele tem alíquotas ad valorem, ou proporcionais, em sua grande maioria de operações. O que é uma alíquota ad valorem ou proporcional? Ad valorem é diferente de uma alíquota específica ou ad rem. Qual a diferença entre elas? O que é esse conceito da Rocha? Eu não lembro disso, nunca ouvi falar, ou sei lá o quê. Vamos lá. Uma alíquota ad valorem é aquela que incide sobre o valor, como o próprio nome diz. Ela é expressa em percentual. Por exemplo, 20%. A alíquota ad rem, ela não incide sobre o valor da operação. Ela incide sobre a quantidade, por unidade de medida, por quantidade. Então, ela é um valor em real por quantidade. Não entendi, Rocha. Dá exemplo. Eu vou te vender esse remédio que eu comprei, a farmácia vai te vender, por exemplo, por R$1.000. A alíquota ad valorem vai vender um remédio, né? Um remédio por R$1.000. A alíquota ad valorem, ela vai incidir não na quantidade de um remédio, vai incidir sobre o valor. Então, quanto vai ser o ICMS aqui? 200. Né? ICMS é igual a 200. Porque 20% dos 1.000. Não interessa o valor, a quantidade. Poderia ter comprado 2 remédios por 1.000. O ICMS seria o mesmo, 20% de 1.000. Quando eu vou para a ad rem, isso muda. Não importa mais o valor que eu comprei. Vai ser uma alíquota por remédio. Então, por exemplo, R$200 por remédio. Tá? R$200 por remédio. Então, se eu compro por R$1.000 um remédio, o meu ICMS vai ser de quanto? Ora, peraí. Eu não vou pegar mais sobre os R$1.000, vou pegar sobre remédio. Qual é a alíquota do remédio? R$200 por remédio. Se eu comprei um, ICMS 200. Aqui ficou igual.
Mas e se eu compro dois, tá? 2 remédios por R$1.000. 2 remédios por R$1.000 e aqui 2 remédios por R$1.000. Na ad valorem, desse lado de cá, eu vou continuar pagando 20% de R$1.200 de ICMS. Na ad rem, não. Na ad rem agora eu não estou mais preocupado com o valor. Estou preocupado com a quantidade. Aqui eu tenho 2 remédios. Se a alíquota é de R$200 por remédio, o ICMS aqui vira 400. Tá? Essa é a diferença. Em regra, o ICMS ele tem alíquota ad valorem. Tá? Mas a gente também tem alíquotas ad rem, como por exemplo a gasolina, né? Para combustíveis. Alguns combustíveis a gente tem uma alíquota ad rem, por exemplo, R$1,50 por litro. Essa alíquota de rem é muito utilizada para evitar aumento, muita variação na arrecadação em função do aumento de preço. A gasolina, por exemplo, o petróleo em si, né, ele é muito volátil, né? Tem uma disparada de preço, depois cai. Então, 1 litro da gasolina, por exemplo, pode estar R$5 hoje e amanhã está R$10. Se a alíquota for ad rem, não importa o valor que tiver. Não importa se estourar uma guerra no Iraque. O valor vai sair daqui de 5 para 10. Importa pra gente, nosso bolso, né? Em relação ao valor do litro. Mas em relação ao tributo, não. Por quê? Aqui vai ser R$1 por litro de ICMS. E aqui vai continuar R$1 por litro. Se eu compro 10 litros antes da guerra, eu vou pagar R$10 de ICMS. Se eu compro 10 litros depois da guerra, quando a gasolina dobrou, eu vou pagar R$10. Então a alíquota ad rem ela é usada nesse sentido, para não se atrelar, não ficar dependente do preço, por conta de preços que oscilam bastante. Tá? Mas o ICMS tem como característica, em sua grande maioria, alíquotas ad valorem. Beleza? Na tributação monofásica lá do ICMS, aí sim, são aqueles combustíveis e lubrificantes que a Constituição fala, a gente vai falar sobre isso, vai falar que a lei complementar pode decidir os lubrificantes e combustíveis em que o ICMS vai incidir uma única vez. O que é uma única vez? É isso aqui, ó. O normal do ICMS é incidência aqui, né? R$100, aí vende para o outro 300, vende para o outro 500. E vai abatendo, como eu falei. Então vai incidindo em todas as etapas. No ICMS monofásico, simplesmente retira-se a incidência. Por exemplo, aqui e aqui. Não, aqui não. Então retira-se a incidência aqui. Pode ser aqui também. Tá? E aí, por exemplo, incidência só aqui. Ou, mais comum, incidência só aqui. Aqui é uma hipótese de incidência, um fato gerador acontecendo. E depois ele fala, ó, não tem mais incidência. Não tem mais incidência, não incide mais. Isso é o ICMS monofásico. Ao invés de ser plurifásico, né, que a gente viu até agora, ele pode ser monofásico. Para quê? Para alguns combustíveis e lubrificantes. A Constituição falou, olha, a lei complementar vai decidir. Isso há 1000 anos atrás, né, 2001, e só foi decidido isso agora, 2022. Tá? A lei complementar 192, que mesmo assim, essa lei complementar ela não trouxe a monofasia para lubrificantes. Optou só por combustíveis, alguns combustíveis, como eu falei, tá? Etanol, anidro e outros pontos, tá? Então, o ICMS, como eu falei, ele é um tributo que, na maioria das operações, ele é ad valorem, tá? Bom, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Não progressivo. O que quer dizer isso? Não é progressivo. O ICMS não é progressivo. As alíquotas dele, como eu falei, sejam elas ad valorem ou ad rem, sua maioria ad valorem, elas não mudam. Elas não mudam com a base de cálculo. Então, se eu vendo por... Tipo imposto de renda. Imposto de renda tem alíquotas progressivas, né? Vamos supor, se eu ganho até R$10.000, a minha alíquota é de 15%. Se eu ganho até 20 mil, a minha alíquota é de 20%. Se eu ganho 25%, vai subindo as alíquotas. Então, se eu vendo alguma mercadoria por R$1.000, a alíquota é de 20%. Se a alíquota dessa caneta é 20%, eu vendo por R$1.000, a alíquota continua sendo 20%. Se eu vendo por 1 milhão, a alíquota continua sendo 20%. Então, a alíquota não é progressiva, tá? Lançamento dele, ele é feito por homologação. Tá? O que significa
um lançamento por homologação. Em regra, tá? Pode ser de ofício também. No lançamento por homologação, o contribuinte ele faz tudo e paga, inclusive, antes de qualquer ação do fisco. Como é que é feito o lançamento do ICMS? O contribuinte ele vai tendo saídas, como eu falei imagina aquela cadeia que eu fiz. Ele vai dando saída, né? Vai dando saída, e vai tendo débitos, né? Vai acumulando débitos. E ele também vai comprando coisas. Compra, e isso vai acumulando créditos. Então você tem o débito no final do período fiscal, normalmente é um mês. Você tem o total de débitos que são gerados pela saída, que você teria que pagar se não fosse não cumulativo. Mas como é não cumulativo, eu vou tirar o ICMS que já pagaram nas operações anteriores. Não é nem pagaram, né? A expressão correta é que já foram cobrados. Se ele não pagou para o ICMS, não interessa. Que foram cobrados na etapa anterior. Então, se ele, nas saídas dele, ele gerou um ICMS de 1.000, mas nas entradas gerou ICMS de 300, 1.000 menos 300, ele faz a apuração e fala, olha, Estado, eu estou devendo 700, seria 1.000. Mas como eu comprei um monte de coisa com ICMS e eu sei que abate, estou abatendo 300, fica com 700. Eu vou te pagar aí 700. Então ele faz a apuração dele, ele recolhe sem falar nada para o fisco. Diferente, por exemplo, do IPTU. O IPTU, o fisco faz o cálculo lá, né? E manda para você. Ele faz lá de ofício lá e manda para tu. O ITCMD, você fornece informações para o fisco, tá? E aí o fisco analisa aquilo ali, eu quero doar alguma coisa, quero doar isso aqui, ó. Né? Fulano morreu, olha aqui, ó, isso aqui, ó. Então causa morte e doação, né? Então o fisco olha aquilo ali, tá, com as informações que o contribuinte me deu e faz o lançamento. Tá? Esse é um outro tipo de lançamento. Agora, o lançamento do IPTU, por exemplo, ele já lança direto sem qualquer informação que o contribuinte dê para ele. Que é um lançamento de ofício. No ICMS, é um lançamento por homologação, porque o fisco faz, o contribuinte faz tudo, paga, e o fisco depois analisa e fala assim, realmente está certo. Homologuei. O que você fez está tudo certinho. Então faz uma homologação, ou não. Né? Ou então fala, não homologuei não, está errado isso aqui, toma aí uma autuação. E faz um lançamento de ofício. Então o contribuinte ele vendeu, né, esses copos aqui rosa, durante o mês todo. Vendeu. E só que 1 milhão desses copos aqui, ele não emitiu nota, não fez nada. Então ele não informou na apuração, ele não pagou o ICMS referente a isso. O fisco, na hora de homologar, ele vai olhar, vai ter uma fiscalização olha. E esses copos aqui, que eu identifiquei que deram saída e você não emitiu nota, ou então emitiu nota e não colocou na escrita para você pagar. Tudo bem. E eu lanço de ofício. Então, o fisco, nesse caso, constitui o crédito tributário de ofício. Apesar da regra geral ser um lançamento por homologação, tá? Ele faz também, a gente pode fazer também o lançamento de ofício, obviamente. Tá? Mas a regra geral é homologação. O contribuinte faz a apuração dele, pega débitos, pega crédito, vê se tem valor a recolher. Se não tiver, beleza. Não tem o que recolher. Deu 0 a 0, por exemplo, total de débitos igual de crédito. Ou o total de créditos que entraram foi maior que o de débito, também não tem o que recolher. Ele passa esse crédito para o mês subsequente. Mas se der um valor de débito de saída aqui de ICMS maior do que de entrada, então essa diferença vai ser recolhida e sem qualquer atuação do fisco. Repito, sem qualquer atuação do fisco. O fisco não vai falar nada. Depois vai homologar. Tacitamente, depois de 5 anos, ou, no caso, expressamente. Se vier uma ação fiscal para mim, às vezes vem homologar a escrita fiscal do contribuinte nos períodos fiscais de 1º de janeiro de 2020 a 1º de janeiro de 2021. Sempre para trás, né? A gente está em 2000 e eu estou gravando em 2025, mas é sempre para trás. Sempre a gente nunca é difícil a gente fiscalizar, por exemplo, 2024. Tem, já recebi já, mas normalmente é um pouco mais para trás para evitar a decadência, mas isso aí é um assunto lá do direito tributário, tá? Então, lançamento por homologação e por fim, um tributo real. É um tributo que incide sobre a coisa. A tributação, em regra, ela é sobre manifestação de riqueza, né? Seja sobre o patrimônio, sobre a renda, a circulação de mercadoria. E, indiretamente, é tudo riqueza, né? A tributação sempre vai bater lá na riqueza. Então, é um imposto real porque ele incide sobre a coisa, sobre os fatos econômicos.
isso não depende da pessoa que está envolvida. Então, como eu falei, se é o luva de pedreiro que está comprando ou eu, não interessa, porque está incidindo sobre o quê? Sobre a coisa circular mercadoria, independentemente dos agentes envolvidos. Tá bom? Não é um imposto pessoal, é um imposto sobre a operação, sobre aquela coisa que está acontecendo. Beleza? Então é isso, gente. Esse bloco era isso que eu queria falar. São conceitos extremamente importantes de ICMS, tá? Extremamente relevantes. Muita gente negligencia isso aqui. Ah, não vou ver introdução. Mas vocês vão ver, principalmente nisso aqui, ó. Isso aqui também sobre a alíquota, não acumulatividade, principalmente isso. Aliás, todos aqui. Tirando esse aqui, que é menos relevante para efeito de prova, esse aqui também menos relevante para efeito de prova. Só dá para tirar esses dois. O resto tem implicações lá na frente. Regressividade, por exemplo, vocês vão ver muito isso aqui lá na frente, conjunto com não acumulatividade. Tributo indireto, isso aqui, por exemplo, vocês vão ver, como eu falei, na substituição tributária. Por que o substituído não é o substituto? Porque quem é que recolhe? Quem recolhe e quem de fato entrega o dinheiro. Ah, tá, entendi. Esse cara que recolhe, mas ele entrega só para o Estado. Ele cobra desse e entrega para o Estado. Então, quem se ferrou? Ah, quem se ferrou foi esse aqui que tirou o dinheiro do bolso. Então, ele tem direito à restituição. Isso tudo começa a encaixar lá na frente se você tiver uma base boa aqui de conhecimento nessa introdução. Beleza? Então, vamos lá, vamos para o próximo bloco. Te vejo já já.